Temos fases. Em 2016, em julho de 2016, depois de um presbitério aqui na igreja local, na segunda-feira a apóstola Valnice nos ligou, falou comigo, e ela perguntou se a Eneide não estaria disposta a gerenciar a palavra da fé. Era um tempo de dificuldade, e foi um susto para nós. E a Eneide disse que sim. Nós estávamos de viagem para o Nordeste, e quando nós voltamos, juntamente com a pastora Neide, nós fomos ver as coisas, começaram a trabalhar. E um dia eu entrei no depósito da palavra da fé, que funcionava aqui colado com essa parede, e é como se eu ouvi o hino, o estandarte desta igreja: levantemos sem temor. Deus fala assim comigo, e eu parei, eu estava sozinho, e é como se eu me vi no meio das tribos de Israel, quando a nuvem levantava e as tribos precisavam se levantar. E os estudiosos dizem que na frente das tribos ia alguém com estandarte da tribo. Era um só povo, mas cada tribo precisava levar o seu estandarte. E eu me vi entrando no depósito da palavra da fé, no meio dos CDs, dos DVDs e dos livros, e ouvindo, parecia o Espírito cantando para mim: o estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Uma igreja não tem dois estandartes, só tem um, porque é uma missão que Deus dá. O Espírito pode, no decorrer do tempo, acrescentar revelações, e Ele o faz, e Ele faz de forma perfeita. Mas a essa igreja, Deus confiou uma voz de oração. A essa igreja, Deus confiou uma voz de oração. Vou falar mais duas experiências que o Espírito me traz à lembrança. Ainda no ano de 2016, numa madrugada, nesse tempo eu ainda não tinha feito a higiene do sono, eu ficava madrugadas e madrugadas. Por isso que no ano seguinte eu tive o burnout. Eu não conhecia o que eu tinha que fazer, e eu senti que o Espírito queria falar comigo. Eu fiquei ali na minha mesinha orando, ainda morava aqui na freguesia. Quando foram as 2h30 da madrugada, eu abri os olhos e tinha um estante na minha frente, e tinha alguns livros que eu estava lendo naquela época. E tinha um livro de um grande líder mundial. O livro na época estava fazendo muito sucesso, e alguém, um discípulo da igreja, tinha me presenteado aquele livro. E o Espírito falou comigo naquele dia. Sabe aquele momento, irmãos, que parece que Deus está ali face a face com você, você não vê, mas ouve de forma tão clara o Espírito falar? E ele disse: abra na última página desse livro. Eu tinha terminado de ler o livro, e eu abri na última página, e na última página tem a declaração de visão daquele ministério. E o Espírito disse: leia. E eu li.
Quando eu terminei, o Espírito Santo falou comigo: essa é a visão da igreja que eu lhe confiei? Eu disse: não. Ele disse: então pare de tomar contribuições deste ministério. Eu não estou dizendo que não temos contribuições de vários ministérios, irmãos, mas nós somos falhos, nós nos atrapalhamos, nós recebemos muitas influências e nós nos atrapalhamos. A grama do vizinho é mais verde, mas às vezes é grama sintética. Deus não me mandou fazer outra coisa. Se Ele tivesse me mandado fazer outra coisa, eu tinha permanecido na Assembleia de Deus, ou eu tinha ido para ser batista. No dia que Deus falou comigo, no dia 27 de dezembro de 1997, eu tinha 16 anos de idade, eu estava numa vigília de adolescentes na Assembleia de Deus, e naquele dia o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que me desvincular da Assembleia de Deus. No dia 1 de janeiro de 1998, na reunião, eu me desvinculei. Meu líder de jovens disse que eu estava endemoniado. Foi uma luta. A reunião estava terminando de 10h20 da noite, foi para 3 da madrugada. E eu sabia que o Espírito Santo tinha falado comigo. E uma irmã da igreja, que já tinha visitado a Insegec lá em Campina Grande, tinha me dito que a Insegec era uma igreja tradicional e fria. Só pode ter sido o diabo que usou aquela. Mas eu tinha um convite para conhecer a Insegec. E me chegou na mão o livro do Kenneth Hagin, Como Ser Guiado pelo Espírito. E eu comecei a ler no dia 1 de janeiro, no dia 2 de janeiro, no dia 3 de janeiro. Olha, eu não era crente na Insegec, irmãos, então eu tinha 16 anos, não tinha carteira de motorista, mas eu dirigia. Eu não conhecia que tinha que andar em princípios. Peguei meu carro e fui bater na frente da igreja Verbo da Vida em Campina Grande. Uma igreja linda, um mover do Espírito maravilhoso. Eu abri a porta do carro para descer, o Espírito falou expressamente comigo: não desça. Voltei, fui sair de novo, ele disse: não desça. Terceira vez, eu achei que era da minha mente: não desça. Voltei para casa. Mas no outro dia, o Espírito me disse: você vai visitar esse jeito. Um horário estranho, irmão, de culto, 4 horas da tarde, num domingo, um sol quente na Paraíba. Cheguei e haja esse povo orar para começar o culto, e orar. Eu disse: meu Deus, existe uma igreja assim na face da terra? Que ora, que ora, que ora, que ora, que ora. E era a minha futura esposa que estava conversando no culto, né? Ela tinha vindo de São Paulo em dezembro de 97, e ali era janeiro de 98. Ah, Deus conectando as coisas. Depois entrou na adoração, e eu amava adorar, mas na igreja, quando a gente começava, se a gente subisse demais, o pastor tinha uma campainha, e ele batia a campainha para a gente descer. Tinha essa liberdade. Aí lá, cantar, aí se prostrava, e dançava, e orava em línguas. Vamos todo mundo agora cantar em línguas, todo mundo cantando em línguas. Disse: meu Deus, essa igreja existe. Aí naquele dia a apóstola Ivana não estava, era a mestre Vera aqui pregar. Pregou 2h30. Em 2h30, irmão, não estou desprezando nada que vivi antes, mas é porque a unção do Espírito quebra o jugo. Em 2h30 parecia que eu tinha aprendido Bíblia
mais do que 16 anos de discipulado em escola bíblica dominical, porque a unção quebra o jugo. Naquele dia eu passei a sentir a companhia do Espírito Santo na minha vida. E eu entendi o que era que Deus queria para mim. Foi uma briga em casa, uma briga terrível, mas eu vivi isso. Uma igreja que ora, uma igreja que jejua. Em 99 chegaram as células. E eu me apaixonei pelas células, porque eu evangelizava na Assembleia de Deus, ainda criança e adolescente, a gente ia de casa em casa. Nas cidades pequenas do interior, a gente distribuía, a gente tinha que ir em jejum, jejuava a manhã inteira, saía para evangelizar em jejum a tarde inteira. Criança, adolescente, a gente enfrentou homem bêbado com faca para pegar a gente, porque a gente estava evangelizando. E de noite era cruzada. Então, quando eu vi célula, que era para trazer para dentro da sua casa e você evangelizar seus amigos, eu disse: isso é maravilhoso. E eu vivi coisas maravilhosas. Mas no meio do caminho, irmão, se a gente não tiver cuidado, a gente vai perdendo o que Deus falou. Deus não me queria no verbo da vida. Até hoje é um ministério que eu admiro muito, mas Deus não me queria lá. Tem alguma contribuição para mim? Tem, mas não é o trilho sobre o qual eu ando ministerialmente. E aí em 2016, com esse retorno do meu coração às bases do que Deus nos chamou, eu li outro livro do Kenneth Hagin, Planos, Propósitos e Práticas, em viagem para o Rio de Janeiro. E ele conta uma experiência, eu só quero contar isso. Ele diz que estava ministrando uma campanha de reavivamento na denominação que ele fazia parte, e entrou em crise, porque disse: Deus, já faz 3 finais de semana que eu estou pregando. Preste atenção nessa interessantíssima experiência. 3 finais de semana que eu estou pregando, ninguém se converte, ninguém é curado e ninguém é batizado no Espírito Santo. E Deus falou com ele naquela sexta-feira. Ele disse, Deus falou com ele: eu não te ungi para pregares nesses moldes como evangelista. Ensine fé, porque foi para isso que eu te ungi. E ele reclama com Deus: mas o Senhor não sabe que a denominação que eu faço parte, o molde é esse, nessas campanhas de reavivamento, pregar evangelisticamente. E Deus repete aquele Hagin e diz: ensine fé, porque foi para isso que eu ungi. E naquela noite, Kenneth Hagin ensina sobre fé. Mais de 200 pessoas se convertem, mais de 200 pessoas são curadas, mais de 200 pessoas são batizadas no Espírito Santo. E assim acontece na sexta, assim acontece no sábado e assim acontece no domingo. Porque Deus não se responsabiliza de ungir aquilo que Ele não nos mandou fazer. Então, quando a gente tem muito esforço, muito esforço, muito esforço, muito esforço, muito esforço, muito esforço, e aquele fruto não chega, é hora de nós sermos maduros espiritualmente para nos analisarmos se estamos fazendo aquilo que Deus nos ungiu para fazer. Isso aqui Deus não deu somente para treinar 10 mil intercessores, mas para que uma nação fosse tocada. 2022, apóstolo Valnice veio com tudo para o YouTube para ensinar a escola de oração. 2022. Na época nós estávamos sem nenhum funcionário na Palavra da Fé. Era pandemia e a gente trouxe a Palavra da Fé para dentro da nossa casa. O Hendrick e a Lariane foram testemunhas que estiveram na nossa casa. E quantas vezes a gente ficou até 1h30,
2 horas da manhã, a Roseli sabe, fazendo pacotes, porque explodiu de gente comprando a escola de oração, de novo, e eu pensando nos pastores da ICEGEC, que nem lembram que existe escola de oração.